Pessoal, vamos lá? Mais uma leitura barra barra do livro, leitura de gráfica de preços barra barra do Brooks. Nós paramos na figura 3.1, página 85. Seria onde nós vamos continuar, né, com a nossa leitura. Nós lemos até o último título era Duas Pernas e Tendência, né? Começamos a falar de tendências, duas pernas, paramos aqui. No último dia. Quem estiver aí assistindo depois pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Bora lá. Sem mais. Não, Oi. Vamos lá. Tem que deixar o gráfico aberto do lado, né? Facilita aqui. Gráficos, barra, barra. Esse é o 3.1. 3.1. Beleza. Cada rompimento de linha de tendência e cada correção na figura 3.1 foi uma perna e cada perna maior é feita de pernas menores. E em termo é muito geral e significa simplesmente que a direção do movimento mudou, usando qualquer critério que você pode escolher para determinar se a mudança existe. Então, gente, ó, de acordo com o gráfico vai se formando, vai se criando pernas cada mudança de cor, ou às vezes uma pausa, ou um rompimento por um tique, e de acordo com que vai crescendo uma perna, então, de acordo com o gráfico vai se desenvolvendo, vai se criando pernas, né, e direções, lembrando que nós já estudamos, tá? Voltem atrás para saber a diferença de perna, swing, tendência, né, e lateralidades, por exemplo. Então, só para exemplificar, às vezes, igual quando tem uma cunha, a gente fala, vai ter duas pernas em determinada direção. Quando falha uma H2, vai ter duas pernas em qualquer situação. Pega, por exemplo, igual eu estava agora mais cedo transcrevendo essa parte aqui. Após o movimento climático, vamos esperar um topo duplo, que querendo ou não, é duas pernas nesse topo duplo, e na hora que romper, olha lá, tá até aqui, ó. É, 40% de chance de você obter duas pernas para baixo. Então, olha lá, até a 7 foi a primeira perna, até a 8 foi a segunda perna, dentro desse exemplo aqui, disso que eu estou estudando aqui. No primeiro momento, enquanto as pernas não acontecem, a gente não sabe o tamanho que essa perna vai ter. Talvez não chegasse aqui, embora aqui era um alvo, né, possível, um ponto de rompimento aqui, às vezes a perna seria simplesmente duas pernas para baixo, desse pedacinho, corrigiu, por exemplo, aqui, e seria aqui a segunda perna, e o mercado voltasse a subir. Aqui uma correção de 50%, poderia. Fez as duas pernas que deveria fazer. Às vezes não faz também, lembrando que nada é absoluto. Mas só depois que o gráfico está pronto, tal, que você vai conseguir achar as duas pernas de forma mais fácil, né? Por isso que você tem que ir analisando barra a barra e vendo se há motivos para comprar, por exemplo, aqui novamente, porque já teve duas pernas, aqui tem a barra 7, tá? Então, essa questão de duas pernas é muito subjetiva e também o gráfico vai se mostrando, vai se desenhando. Nessa queda, você vai ter uma correção lá. Aqui teve uma correção de duas pernas. Então, mas até esse momento aqui, às vezes essa era a primeira perna, e a que começou a subir, viria a segunda perna, e assim por diante. Vamos começar agora outra parte. Sinais de força. Gente, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, para quem tem um controle disso, deixa eu até abrir o Profit. Essa semana nós tivemos 2 dias que já deu sinais de força e o gráfico entrou numa tendência depois fortíssima. Isso é importante. Isso é importantíssimo, reconhecer sinais de força para poder desfrutar, né, de uma tendência e enquanto ela ainda estiver tendo sinais de força, você continuar posicionado nela ou tentar ir o mais longe possível com pelo menos alguma parte dos seus lotes. Vamos lá, sinais de força.
Existem muitas características de fortes tendência. O mais óbvio é que elas vão de um canto do gráfico até o canto diagonalmente oposto, com apenas pequenas correções. No entanto, nos estágios iniciais de uma tendência, existem sinais que indicam que o movimento é forte e provavelmente durará. Quanto mais desses sinais estiverem presentes, mais você deve se concentrar nas entradas a favor da tendência. Certo? Então, nós vamos estudar quais são esses sinais, mas lembrando aqui, quanto mais sinais deles aparecer, mais você opera a favor da tendência. Aqui está o exemplo disso, ó. Nós vamos ver alguns sinais que vai estar ali. Olha como que essa tendência aqui foi forte. E sempre que alguém vendia algo contra, olha lá, toda hora era estopado. Ou era estopado ou teve que segurar, né? Mas desnecessário ficar segurando uma posição perdedora, porque você não sabe até onde vai. E nesse dia aqui foram, sei lá, se alguém vendeu aqui, segurou, a partir daqui 60 pontos, gente. Um contratinho só, R$ 600. Não é muito melhor estar comprado e buscar esses R$ 600? Eu lembro que aqui deu uma compra, né? Tínhamos comprado na sala. Quem segurou até o fim do dia, aí, ó, e saiu na barra presente, que seria mais ou menos aqui, na hora que ela fechou, né? 60 pontos. Ou se buscasse o movimento do alvo projetado desse dia aqui, que foi esse, né? Lógico que a gente não sabe exatamente qual o movimento projetado que o mercado vai seguir, mas olha aí, aqui deu certinho esse alvo, movimento projetado. Quem comprou aqui segurou, e vamos supor que pôs aqui um tique abaixo, que seja um ponto. Olha lá, pegou 69, 70 pontos. 70 pontos, gente. Um contratinho, R$ 600, se segurasse. Agora, vamos lá. Nós vemos os sinais fortes. Que sinais são esses? Você deve começar a olhar para os setups de contratendências tão bons quanto os setups a favor da tendência, com você entrando com uma ordem stop exatamente onde os traders de contratendência serão forçados a sair com uma perda. Ou seja, se o mercado está forte a subida, você acha que não tem gente que está vendendo essa L1 ou L2 aqui, ó? L1, H1, L2 aqui. Quantos venderam? E se você foi estopado, no caso onde quem vendeu foi estopado, é onde você pode comprar, continuar comprando. Porque onde forem estopados, o preço dá uma acelerada, ó, ou continua subindo. Falha de L2 numa tendência aí. E era uma barra vendível. Não vou falar que era barra ruim para vender, não, porque se você observar, ela fechou abaixo do seu ponto médio. Até esse momento aqui, parece que não, já era primeira, segunda, terceira puxada, se eu não me engano, tinha uma linha aqui. Olha lá, tinha uma linha aqui. Beleza, era uma L2. Só que o mercado estava muito forte. Ó, teve três puxadas aqui dentro, teve vários motivos. Mas acionou a venda, deu errado, onde os vendedores que estão operando contra a tendência vão ter que estopar, que seria aqui em cima, é onde você pode entrar comprando. É o que está aqui. Você compra onde os vendedores de contratendência vão ser que você vai ser estopado. É por isso que às vezes, até comigo mesmo, se eu tivesse entrado ali, eu acho que ali eu até entrei também, vendendo, mas reverte logo acima. Você recupera o dinheiro perdido e consegue muito mais ainda, se souber gerenciar. Mas não segurem uma operação dessa perdedora, tá? É uma operação dessa, uma tendência forte dessa. Eu digo isso por experiência. Muitas vezes segurei, você perde um movimento e ainda fica tomando loss. E perde seu tempo, né? O psicológico da gente se abala, porque depois que vai longe demais, aí você fala, não, agora quem sabe vai só mais um pouquinho, e continua indo, continua indo, continua indo, e como o Brooks fala, vai muito mais longe que você possa imaginar e pode ir muito mais longe que a sua conta possa aguentar, certo? É isso que causa explosões de conta, né? Como diria, como ele escreve, né, no livro. Então lá, o fenômeno interessante nos dias de tendência é que muitos dias as melhores barras de reversão e as maiores barras de tendência tendem a ser contra a tendência, prendendo os traders na direção errada. Além disso, a falta de barras de sinal a favor da tendência faz os traders questionarem as entradas, forçando-os a perseguir o mercado
e entrar tarde. Ó, tarde é de mineiro ainda, tarde. Então, vamos lá. Igual eu acabei de falar aqui, ó, essa 35. Contra a tendência, era uma L2. Ela estava positiva, mas fechou abaixo do ponto médio. Era uma barra bonita. Agora, estopou todo mundo aqui. Gente, quem que gosta de entrar numa outside bar no meio aqui? Parece que está alto, né? Se aqui fosse uma lateralidade. Ou seja, a favor da tendência é feio, parece que não vai. Você tem essa falsa impressão de que não vai. E contra a tendência, as barras são bonitas. Olha essa aqui, bonita também, e foi acionada, hein? Deixa eu aproximar o gráfico aqui. Olha a 49. Contra a tendência, que barra bonita, ó. Venderam ela, uma reversão de duas barras aqui, o engolfo, né, que eles chamam, e o engolfo perfeito esse aqui, ó. Esse aqui é um engolfo conforme descrito nos livros de análise técnica clássica. Olha lá, você tem esse gap aqui, compraram a barra, o engolfo exige isso. Eu já mostrei, né? Eu tenho então isso desenhado no meu quadro, na minha parede, e aqui engolfou, né? Abraçou a barra inteira anterior. Então, o engolfo legítimo aqui ainda venderam. Aí, onde eles são obrigados a estopar, você pode comprar. Ó. Seria mais um sinal de compra aqui. Na hora que o mercado subiu, ó, ainda subiu umas duas vezes, né? Esse preço aqui. Deixa eu até medir aqui. Onde eles foram obrigados, olha lá, ó, você poderia pegar duas vezes esse preço aqui ainda, fazer um swing ainda do tamanho dessa barra. 200, 300 aqui. Quantos pontos daria isso? 18. Lógico que numa tendência dessa, assim, claro, às vezes eu não buscaria os dois, né? Dois por um, tá? Você fique atento com isso. Às vezes o mercado só vai fazer mais um pouco, só mais um scalp, mas essa tendência estava muito forte. Então, ter uma barra presente aqui era previsível, né? Era factível, era possível. Você tinha boas probabilidades. Então, deu para fazer dois por um só daquela ali. Então, você igualzinho está escrito aqui. Agora, a favor do movimento, não. Ó, as barras são feias, tudo cheio de sombra. Você fica com medo de comprar, porque aqui a barra negativa, aí sobe, fica com sombra em cima, parece que está tendo pressão vendedora. Ó, venda e o mercado tá subindo, tá só subindo. Olha que barra feia para comprar, né? Essa aqui feia para comprar, ó, essa H1 aqui, essa barrinha, essa dojizinha aqui, é feio e é bonita as que vendem. Parece que o mercado vai reverter. Então fique esperto com isso, que é das aparências que se tem numa correção de correções rasas, uma tendência de correções rasas. Finalmente, uma vez que você percebe que o mercado está em uma tendência forte, você não precisa de um setup para entrar. Você pode inserir a compra a qualquer momento durante o dia a mercado, se desejar, com um stop relativamente pequeno. O único propósito de um setup é minimizar o risco. Então, nesse contexto, você não precisa de setup, gente. É entrar, tá? Qualquer motivo, compre abaixo de barra, compre rompimentos de barra, compre a mercado. Você só tem que pensar em comprar. Lembrando, a única barra que você não deve comprar é a barra presente. Então, até que o Brooks fala desse jeito. Uma barra dessa aqui, ó, desse tamanho. E quantas vezes? Eu mesmo já comprei muitas vezes, né? Antes de aprender o Brooks. Quantas vezes você está ali já no loss no dia? Ah, deixa eu lascar 10 contratos aqui, buscar 3 pontinhos, 4 pontinhos. Rapaz, não ia um grama mais para frente. Então, ou seja, ele fala que quem compra essas barras grandes tarde na tendência são compradores fracos, certo? E vendedores fracos não vendem. Aí ele fala que vendedores fortes vendem. Uma barra desse tamanho, que aí sim, vai entrar vendedores fortes, e foi o que aconteceu aqui. A questão, algumas características que são comumente encontradas em fortes tendências. Vamos lá. Abertura em grande gap. Então, ou seja, gap na abertura. Abertura, gap na abertura. Aqui, esse aqui, ó, abriu com gap, gap de baixa. O mercado veio aqui, corrigiu 50% do dia anterior e depois, olha lá, voltou a subir. Então, se abriu o dia com gap, é um dos sinais. Ó, aqui abriu com pequeno gap, ainda assim o mercado foi forte. É um dos sinais, tá?
principalmente ações que abrem muito com gap, às vezes porque teve algum relatório no dia anterior, alguma coisa relacionada à empresa, aí vai abrir com gap. Muitas vezes é fim de semana, tá? É gap na abertura. Quem não souber, me pergunta, mas eu acabei de mostrar um ali. Aqui, ó. Gap na abertura, certo? Ah, e como nós estamos aqui, aí isso aqui é uma coisa, ó, quando abre com um gap muito grande, lembrando que eu esqueci a porcentagem, 50% da probabilidade de ir para cima ou para baixo, mas quando for para cima, assim, raramente ele vai de uma vez, tá? Raramente, quando essa tendência assim, ela acelera para cima. Mais fácil ela querer acelerar para baixo para vir fechar, tá? Mas tome cuidado quando abrir com um gap muito grande aqui, ó, exagerado. Às vezes o mercado não vai de uma vez, na maioria das vezes, tá? É estatístico isso, o Brooks fala. Mínimas e máximas em tendência, swings, tá? Mínimas e máximas em tendência. Aí a teoria de Down, enquanto estiver fazendo máximas e mínimas mais baixas, né? Você está numa tendência. Então isso é sinal de força. Às vezes é bem sutil, ó. Máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, ó, mínima, máxima, mínima. Então vai tendo máximas e mínimas, é uma tendência. Aí depois lateralizou, mas você vai vendo máximas e mínimas para formar a tendência. Sem clímax e não há barras grandes, nem mesmo barras grandes de tendência. Frequentemente, as maiores barras de tendência são contra a tendência. Acabei de mostrar lá aquele exemplo. Armadilhando traders que procuram operação contra a tendência e perdem operações a favor da tendência. Os setups de contra-tendência quase sempre aparecem melhores do que os setups a favor da tendência. Então, os setups contra parecem melhores do que os a favor. Acabei de explicar. E a tendência não vai ter barras exageradas, tá? Nesse dia abriu já exageradamente, deu uma lateralizada, mas não começou a subir de novo. Note que a única barra exagerada foi a barra presente aqui, ó. Aí já indicando que pode acabar a tendência. Não quer dizer que vai, tá? Mas o que vai reverter. Mas vai te dar pelo menos um trade. Isso aqui chama reversão climática, ó. Eu lembro que nesse dia também eu vendi aqui em cima, ou seja, tem uma parte que ele ensina a operar contra isso aqui, porque os traders fortes vão vender aqui pelo menos para um scalp, aí deu mais do que um scalp. Deu mais do que um scalp aí. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão da aparência das barras. Sem ultrapassagens da linha de canal de tendências significativas e as menores resultam em correções apenas laterais. Então, você vai ter a linha de canal aqui, você vai desenhando. Olha lá, ó, eu não tenho ultrapassagens. Eu não tenho ultrapassagem de linha de canal, ó. E quando tem, aqui que teve, ó, uma ultrapassagem de linha de canal, a correção foi lateral, ó. Olha que legal. Indicando que a tendência ainda estava forte, ó. Ó, aí, quando eu tive como fala? Uma ultrapassagem, uma overshoot exagerada, aí sim, mercado climático parabólico, aí sim ele reverteu, ou pelo menos andou mais, né, andou lateral depois, o resto do dia, tá? Vamos pegar outro dia aqui. Você não vê exagero, ó, nas barras, ó, você tá na tendência de alta, que não tá tão forte, né? Tá meio lateral aqui. Olha lá. Só que aí ficou fraquinho depois, é um dia meio fraco de tendência. Ele parece que foi mais lateral e no final que andou um pouco aqui. Outro gráfico de queda, outro dia, esse dia foi de tendência, a maior parte dele. Aí você pega a linha, olha lá, ó. Aqui houve uma overshoot pequena, sutil. Acabou que fez uma correção meio que profunda, não foi tão lateral, mas aqui gerou venda de novo, né? Bandeira de baixa, forma de topo duplo, gap de média, se eu não me engano ali, porque a minha linha está muito grossa, mas por ela bem fininha aqui, a barra ficou totalmente acima da média, sem tocar nela. E quem não entrou aqui teve a oportunidade de entrar aqui de novo. Ó. Note que, olha lá, o movimento a favor da tendência, é, sempre que tem um exagero, ele vai e corrige. Ó. Aqui teve um exagero, ó, ultrapassagem, olha lá, só que ele corrigiu meio que lateralmente, sem ultrapassar a máxima majoritária anterior.
mais recente, que era essa aqui, ó. Antes era aqui, ó, porque houve rompimento. Aqui não houve rompimento, então aqui não era uma máxima majoritária anterior. E agora aqui sim, na hora que rompeu aqui para baixo, a máxima ficou aqui, ó. Mas hora nenhuma, quando corrigia, ultrapassava. Então, sinais de tendência. O mercado continuou em tendência. Então, sem ultrapassagem de linha de canal significativa. Falhas de cunha. Nossa, esse aqui também, top demais, sinais de força. Quer ver? Ó, nós temos, ó, isso aqui é uma falha de cunha, né? Se for ver, uma, duas, três puxada, ou uma, duas, três. Ela corrigiu em duas pernas, mas voltou a cair de novo. Aqui, ó, teve uma outra falha de cunha, vai ser sutil, ó. Talvez a primeira puxada aqui, segunda, terceira, aqui, ó. Falha de cunha aqui, talvez, dependendo do jeito que você contar. Uma, duas ou três, ou uma, duas, três, ó. Falhou cunha, vai tendo falhas consecutivas. E isso é bom, porque vai gerando mais movimentos projetados para você entrar, para você buscar. Olha lá, foi cumprir no dia seguinte ainda, aqui. Qual outro dia também que você vai vendo falhas de cunha no caminho, quer ver? Tem quase todo dia, gente. Quando tem tendência. Quase todo dia que tem tendência, você vai ver falhas de cunhas no caminho. Aqui talvez teve. Deixa eu achar aqui a tendência. Aqui. Uma cunha bem sutil lá. Uma, duas, três. Ó. Depois que começou de novo, ou uma, duas, três, ó, falhou de novo. Aqui, né? Essa cunha que eu tinha mostrado. Olha lá, falhou a cunha, projeta ela para cima. Olha lá, você vai tendo falhas de cunhas e aqui vai tendo mais puxadas. Tem gente que vai vender aqui, é uma falha de cunha, tal. Dependendo, tem computador programado para isso, vender a cada três puxadas. Então vai tendo falhas de cunhas. 2 HM, então mais de 2 horas sem tocar a média móvel, ou com nenhuma operação lucrativa de contratendência, ou seja, você não vê vendedor ganhando dinheiro. Então nessa subida aqui, ó, você não vê vendedor ganhando dinheiro. Ó, aqui e quando ganham, ganha pouquinho. E ganha só um scalp, mas às vezes uns scalp bem michuruca. Aí dá uma entrada aqui de novo de triângulo. Para quem não sabe, ó, uma puxada, duas, três, ó, ou topo duplo, correção profunda, oco, né? Ombro, cabeça, ombro, que falhou, o mercado continua subindo. Então você vai aqui, aí você vê 2 HM, ó, mais de 2 horas sem tocar a média. Isso também é sinal de força. Lembrando que uma coisa que enfraquece um pouco é esse gap de média, tá? Mas quando compradores conseguem colocar uma barra inteira acima da média, numa queda dessa, enfraquece um pouco, demonstra um pouco de fraqueza dos vendedores. Mas note que ó, nessa queda toda aqui, poucas vezes os compradores ganharam dinheiro. Ó. Poucas vezes. Ganharam aqui, ganharam aqui. No dia inteiro ganharam umas 3 vezes. Enquanto o vendedor estava ganhando o tempo todo, né? A cada entrada que o vendedor fazia, se ele esperasse o setup, igual o Brooks falou, o bom do setup é você minimiza o risco. Mas se você está a favor da tendência, se houver esses sinais de força, igual nós estamos estudando aqui, se identificar eles, for uma tendência, aí sim, ó, igual aqui, você não precisa nem de setup. Se você fosse esperar mesmo nessa subida aqui um setup, você nem entrava, né? Você ia entrar aqui, ó, nessa H1, ou entrar aqui, nessas insidezinhas, sendo que no meio do caminho já deu entradas aqui, ó, para quem sabe o que é gap entre barras, aqui, ó. Quando deu esse gap aqui, poderia já entrar, comprar por qualquer motivo. Nessa correção, quando vem a primeira vez atrás de barra, você busca setups para minimizar seu risco. Primeira vez que vem abaixo de barra nessa subida, mas não precisa, né? Como nós lemos agora há pouco, você entra, só tome cuidado com barras climáticas, tá? Para não entrar depois que vier a barra climática. Pouco ou nenhuma operação lucrativa contra tendência, pequenas correções, se a amplitude média do E-mini for 12 pontos, as correções provavelmente serão menores que 3 ou 4 pontos. Então vamos lá, vamos fazer um mais ou menos. O que está falando aí? 12 pontos dá 3 quartos. Dá um quarto, né? Mais ou menos, um quarto de uma amplitude. Então, se o dólar, por exemplo, ele anda em média 60,
as correções dele não pode passar de 15 pontos. Seria mais ou menos isso também, a interpretação que nós poderíamos fazer. Mesma coisa mini índice. Para quem opera mini índice, um dia de tendência forte, e tivemos essa semana, mini índice. Ó, depois que ele entrou mesmo na tendência aqui forte, ó, a amplitude média do mini índice deve ser uns 1.500 pontos. Então, um quarto disso é mais ou menos uns 300 pontos, 400. Então, ou seja, as correções não podem ser mais que 400. Ó, 400 pontos e continuava subindo. Essa aqui foi meio profunda, mas tocou a média e voltou a subir. Se você não entrasse aqui, eu também não entraria. Caiu muito forte, mas aqui já deu entrada de novo. Ó. E você estava a favor da tendência, deu mais 500 pontos aí para cima. Falhas de cunha, né? Aqui, uma, duas, deu até quatro puxadas. Uma cunha pode ter, né? Até quatro puxadas. Talvez aqui falhou, ainda foi embora para cima. Aqui, ó, isso aqui é triângulo, ó. Uma, duas, três puxadas. É uma variação de cunha, semelhante a uma cunha. Deu uma ótima venda aqui. E a correção, ó, você vê que vendedor já ganhou dinheiro, comprador ganhou pouco. E a correção foi rasa, não ultrapassou, olha lá, ó, não passou de 300 pontos. Depois voltou a cair de novo. Então, um dos sinais de força seria isso. As correções não podem ser mais do que um quarto, um terço da amplitude média, tá? Diária. Você se encontra esperando através de incontáveis barras por uma boa correção a favor da tendência e nunca chega. Mas o mercado continua lentamente na tendência. Pô, isso aqui é uma coisa importante também. Outro sinal de força é você está esperando correção para entrar e ela não entra, e ela não chega. Mas só que você fica com medo de vender. Nós já conversamos sobre isso. Tem uma aula gravada um tempo atrás que era aquele modo FOMO, né? É, também é um tipo de trade, um tipo de tendência, ele trata isso no curso grande. Buy the close, sell the close, né? É um tipo de tendência, ou seja, você fica esperando vir uma correção, ela não vem, aí você fica de fora. Então, é para entrar por qualquer motivo, entrar em fechamento de barras, lógico, tem que ter o contexto, né? Agora, você pega essa subida aqui, ó. Quem ficou esperando correções, não teve a correção em si, né? Tinha correções rasíssimas. No caso aqui, a falha da L2 poderia entrar aqui ou na própria H1 depois desse impulso aqui. Era uma cunha também aqui que eu já desenhei que estaria falhando, tá? Então você tem que entrar abaixo de barra mesmo, que é melhor, você diminui seu risco, ou inside, né? Mas olha lá, o mercado vai agressivamente para cima e você fica esperando a correção e não entra. Aí eu vou falar para vocês, sabe a hora que aí o caboclo se mata? Aí na hora que chega a correção que ele vai se matar. Quer ver? Não entra enquanto o mercado está andando. Aí depois, vamos pegar aqui um dia aqui. Ó, o mercado tá caindo, tá descendo, ou aqui tá subindo forte, você não entra. Aí chega nesse pedacinho, a gente se mata. Ó. Aí aqui começa a ver, tem um topo duplo aqui, tem não sei o quê, a gente vende aqui, aí dá errado, você compra de novo, compra aqui em cima, estopa aqui, aí você começa a fazer cagada aqui, ó, certo? E não entra na hora que tá forte. Na hora que tá forte, não entra. Igual aqui, eu não comprei aqui, ó. Depois analisando, eu achei motivos para comprar, porque o gráfico parado, tudo fica lindo. Mas eu não comprei aqui por causa dessa queda, tava muito forte. Mas acabei que eu comprei aqui, ué. Fazer o quê? Porque essa barra veio abaixo aqui, aí na hora que veio acima, eu entrei por microlinha, coisa que nós já aprendemos por aqui, ó lá, ó. Rompeu abaixo de barra, na hora que voltou, opa! Aí, ó, deu para pegar, pelo menos um restinho aqui, um pedacinho disso aqui. Enfia a cara e vai, meu. Fazer o quê? Tem hora que isso, se não pegou a entrada aqui, pega o boi no chifre no meio do caminho. Tem várias formas de entrar a favor de um movimento. Lembrando que você pode baixar para o gráfico de 1 minuto, esperar uma L2 ser armadilhada, aí onde a L2 for armadilhada, você entra comprando a H2 ou H3, dependendo. Deve ter sido o que aconteceu aqui, ó, nessa 11. É uma forma também de entrar, gráfico de 1 minuto. É a única hora que você usa gráfico de 1 minuto para operar, né? Que o Brooks recomenda. Você entrar a favor da tendência. Talvez aqui pode ter dado uma falha de L2 também, pode ter sido.
Eu não preciso baixar, eu ponho essa microlinha aqui e entro, né? O mercado desceu e voltou a subir, entro fazendo dessa forma. A microlinha é para isso. Veio abaixo de barra e continua subindo forte, você pode entrar. Mas se quiser olhar gráfico de 1 minuto para entrar a favor da tendência, onde eles forem estopar entradas, isso para, né, para quem já entende o que eu estou falando. Falha de L2 numa tendência de alta, tanto no 5 minutos quanto no 1 minuto, ou qualquer outro tempo gráfico, é entrada a favor da tendência, tá? Às vezes é onde você vai conseguir entrar. Correções laterais após o rompimento de linha de tendência. Então, sempre que tiver correções laterais de linha de tendência, tipo essa aqui. Mas tem um setup que eu mostrei para vocês esse dia, é muito legal, ó, quer ver? Bandeiras de até 3 barras. Olha como que isso funciona bem, ó. Ó, tá caindo forte aqui. Corrigiu até 3 barras, ó, gerou uma boa venda aqui. Ainda mais reversão de 2 barras a favor do movimento. Ó, tem gente que nunca viu isso. Reversão de 2 barras a favor da tendência, a favor do movimento. Ó, pode entrar aqui também. Correções rasas, depois que seria correção lateral, né? Depois de linha. Talvez aqui, ó. Aqui foi outro motivo, né? Primeira vez que rompeu acima, ela tá caindo forte, rompeu acima, na hora que vem abaixo, gerou a venda novamente. E correções laterais, olha lá, o mercado continua forte, ó, continua caindo aqui. Correções laterais, correções laterais, o mercado, ou seja, não tem pressão compradora. Aí, de novo, olha lá, vai dando trades a favor do movimento. Lógico que quanto mais tarde você entrar, menos você vai ganhar, né? O ideal é treinar repetidas Hs e Ls2, ó, o M2B e M2S, com entradas a favor da tendência. Isso aqui é um dos meus trades favoritos também. Olha lá, ó, repetidas vezes, ó. Topo duplo na média, vende M2S. Aí quando vê de novo, você vende de novo. Aí de novo aqui, ó. Só que lógico que aqui armadilhou, né? Nesse aqui daria loss. Ainda deu oportunidade de sair no 0 a 0. Mas esse tipo de entrada aqui, ó, num dia de tendência é muito bom. Esse setup, ó, tanto aqui, ó, um fundo duplo ou uma cunha aqui na média móvel, reversão de 2 barras, como, deixa eu achar um dia de tendência, aqui, ó. Você vai tendo múltiplas vezes que vai tocando a média móvel, olha lá. Primeiro você tem um H2, H2, H3 aqui, ou H4, depende da contagem, do jeito que você fizer, não importa. Tá na média móvel, olha lá, você vai comprando, de repente, de novo, ó, deu compra de novo. Aí aqui de novo, tá vendo? Fundo duplo na média móvel, M2B no caso, né, quando tá subindo, M2S quando tá caindo. São pontos que você pode entrar a favor do movimento. Aqui, ó, pra vocês verem, gente, acontece, olha a frequência, quase todo dia. Aqui, ó, H2, se você comprou, não foi estopado. E o mercado continuou subindo. E de novo, ó, eu lembro que aqui deu entrada, nós compramos aqui, aqui deu compra. Aqui de novo, ó, até aqui eu brinquei com o pessoal, nossa, tá de grátis. Aqui foi uma puxada aqui, duas, três, ó, uma cunha na média móvel. Aí, ó, pode, demorou aqui. Só quem entrou aqui que viu o seu preço se desenvolvendo. Mas aqui, ó, de novo, fundo duplo. Então, M2B, nesse caso aqui, ó, vai dando repetidas vezes ao dia. Sinais de força. Olha lá, ó. Repetidas M2B e M2S com entradas a favor da tendência, tá? A palavra-chave é a favor. Outro sinal de força. Não há barras com fechamentos consecutivos no lado oposto da média móvel. Isso é sinal de força. Foi o que eu falei para vocês também. Se fechar uma barra inteira do lado oposto da média móvel, já significa fraqueza. Dependendo do jeito que tiver que chegar lá, vocês não entrem no M2, no gap de média, tá? Mas, ou seja, isso é uma coisa a ser observada. O que é 2 barras fechando abaixo da média móvel? Olha essa subida, ó.
Única vez, eu acho que duas barras fechou abaixo da média móvel foi aqui, ó, nesse pedacinho. Ainda fechou a barra positiva aqui, dando entrada de novo. Mas olha que nesse dia, depois que o mercado, até aqui, ó, não teve duas barras fechando abaixo, fechando, fechamento. Temos duas barras, uma fechando, outra abrindo. Não é isso não, é duas barras fechando. Nesse caso, por exemplo, lá, fechou uma, tentou de novo vir para baixo e não conseguiu fechar. Então, é um sinal de força para tendência. Você vê o livro desenhado, gente, tá assim, tá igualzinho no livro, né? Igualzinho que tá falando, isso é sinais de força. Não tem duas barras fechando. Ó, olha essa tendência aqui. Aqui ainda até fechou duas, ó. Até fechou duas. Mas depois o mercado voltou a cair de novo. Ah lá, aqui teve duas fechando. Mas olha também o jeito que fechou. Olha que fraquezinha, tudo dojizinho, ó, e não conseguiu ir mais para cima. Fez micro topo duplo de novo, gap de média, olha lá, voltou a cair. Então, é sinal de força também, tá? Não vê isso. Acho que se parece que a gente cega, né? Eu mesmo, a gente não vê essas coisas assim, não para olhar essas coisas. E tá aí, ó, tem que decorar até, gente. Esses detalhes, observar, para aproveitar mais a tendência, para confiar, para entrar mais, pôr mais contrato nessas horas, né? O mercado está dando sinais. Olhar duas barras, eu lembro sempre, né? De dois fechamentos consecutivos, eu olho. Mas outras coisas assim que a gente às vezes não observa. Igual um replay que um aluno fez esses dias, para quem não sabe, na sala a gente faz replay duas vezes por semana, segundas e sextas-feiras. A gente faz um replay que é o aluno que faz, só para a gente para ver, né? Uma das coisas que eu notei que o aluno não estava fazendo as entradas era nessas, ó. M2B, M2S, desculpa. Na média móvel, dando entrada, ou seja, está numa tendência, aí o mercado corrige e não estava entrando. Ou seja, aí a gente dá um toque, né? Ó, não perca a oportunidade. É igual aqui, ó. Às vezes aqui se mata aqui dentro, né? Aqui fica vendendo aqui, revertendo aqui, aí reverte aqui e tal. Mas olha aqui, ó, só esperar um I ou I aqui era para comprar. Aqui eu vendi até, ó, só que eu lasquei o contrato aqui porque era uma I ou I aqui, só para fazer um scalpzinho, deu uns quatro pontinhos aqui, ó. Mas aí depois, ó, deu outra entrada aqui a favor do movimento. A favor do movimento, seguindo a média móvel. A média móvel começou a conduzir o preço, levar o preço, sustentar o preço, comportamento. Então, você dê prioridade para comprar nessa situação. E por último, barras sem sombra ou pequenas sombras em qualquer direção. Barras sem sombra ou pequenas sombras em qualquer direção. Lembrando que o mercado em tendência, ele vai ter corpos, né? Com muita frequência. E o mercado em lateralidade vai ter muita sombra. Então, note que até teve algumas barras com sombra, mas olha lá, você vê muito corpo na tendência, você vê corpo demais, eles se destacam mais, eles ficam mais proeminentes, né? Mais fáceis de enxergar. Agora, pega a lateralidade, olha para você ver como que a sombra, ó, parece um código de barras. Olha aqui a lateralidade, lateralidade, ó. Você vai ver mais, você vai ver muitas sombras, as sombras se destacam. Já na tendência, você até vê sombras, mas você vê os corpos, ó, você vê o preço avançando, você vê o preço deslocando. O preço sai do ponto A e chega no ponto B, entendeu? Com força, fecha perto de sua máxima. Então, aí, ó, são sinais de força. Agora, lateralidade, é só pegar um índice aqui, alguns dias no começo do dia mesmo. Ó, olha aqui, muita sombra. Lateralidade, você vai ver muita sombra. Vai ver os corpos, né? Mas os corpos também para os dois lados. Fica indo forte para cima, forte para baixo, forte para baixo, forte para cima. Confusão. Confusão é característica de lateralidade. Ó, aqui é quase uma lateralidade, ó. Muita sombra. Agora, enquanto está em tendência, é o tamanho dos corpos. Até contra. Até contra. Beleza? Até aqui, alguém quer contribuir com alguma coisa? Algo mais que você considere como sinais de força? Às vezes nos outros livros até tem que ter mais opções, né? Eu lembro dos outros livros, acho que tem mais ainda sinais de força. Outros sinais de força é gap, barras fechando em suas máximas,
Eu acho que tem outro ponto que ele fala disso. Eu achei muito poucas opções aqui. Com uma tendência em modo descontrolado, provavelmente não haverá correções por muitas barras e as barras serão barras de tendência de bom tamanho com sombras quase sempre pequenas. Como você deseja realizar scalping à medida que a tendência continua, mantendo parte em swing de sua posição, considere olhar para o gráfico de 3 minutos. Frequentemente, tem mais barras de pausa, barras internas de contratendência e correções de uma barra que permite entrada a favor da tendência. O gráfico de 1 minuto também tem entradas a favor da tendência, mas também tem alguns setups contra a tendência, que pode ser confusos quando você está tentando operar apenas a favor da tendência. Então, ó, você pode usar gráfico menor, mas para entrar, fazer entradas a favor da tendência, hein? Isso, junto com a velocidade da leitura necessária, pode criar muito estresse durante uma tendência descontrolada e pode interferir na sua capacidade de operar com eficácia. Uma vez que você precisa ler, ter certeza de capturar cada entrada a favor da tendência, é melhor operar apenas nos gráficos de 3 ou 5 minutos em uma tendência descontrolada. Então, o que é tendência descontrolada? Seria essa aqui, ó, essa queda. É uma tendência descontrolada, né? Enquanto está caindo aqui, depois de uma barrona dessa, essa subida é uma tendência descontrolada. Não precisaria, né, baixar para gráfico menor, mas se precisar, né? Ah, o setup que eu ia falar para vocês, ó, muito eficaz é esse aqui, ó. Quando você tem uma barrona, duas barrinhas pequenas, entra a favor da tendência. Bandeirinhas, ó, essas bandeirinhas de 3 barras é muito eficaz. Inside, a favor da tendência. Ó, isso aqui é um micro fundo duplo. Então, ou seja, aqui em cima de novo deu entrada a favor da tendência, tá? E é muito eficaz. Até aqui, ó, 1, 2, 3, ó, aqui deu uma compra para scalp. Eu lembro que aqui nós vendemos aqui, compramos aqui e vendemos aqui. E depois compramos aqui, ou seja, vai costurando, né? Esse movimento todo aqui, ó, eu vendi mais aqui. Ou seja, só nesse pedacinho aqui deu para fazer o dia. Ainda depois, né, ainda deu essa tendência aqui. Olha como que é eficaz, ó. 3 barrinhas a favor da tendência, ó. Aqui não era tendência ainda, né? Aqui era lateralidade. Só que aqui, olha que sutileza, ó. Microfundo duplo, ó. Impulso, microfundo duplo e platô. Rompeu o platô. Aqui é até venda, ó. Eu lembro que eu tinha vendido aqui, ó. Mas aí, essas inside até as 11 da manhã, a gente reverte, ó. Reverte, pode ser isso, né? Lógico que eu mesmo não peguei tudo isso não, mas se você segurasse, olha aqui, o dia inteiro seria maravilhoso. Você fica a favor da tendência, a favor do movimento. E o Brooks fala isso, ó. Você muitas vezes, algumas vezes você vai ser estopado se você ficar segurando compra, mas o dia também que você pegar isso aqui, tudo, para quem conseguiu até o fim do dia segurar lá, ó, 50 pontos. Um contrato só dá R$ 500. Ou sair aqui, né, nessas barras presentes, é R$ 500. Um contratinho só. Eu sei que não é fácil segurar, né? Parece que é contra-instintivo. Vamos lá, 3.2 agora. Deixa eu achar meus gráficos. 3.2. Aí, habilitar topmost. Sinais de força e uma forte tendência. Deixa eu aumentar um pouquinho esse gráfico aqui para ficar maiorzinho. Aí. O E-mini de 5 minutos nessa figura abriu com gap de 11 pontos. Olha lá, ó, gap de abertura. Tá vendo? Sinal de força. E lembra que eu falei, ó, ele não parte de imediato, ó. No caso aqui, ele fez um fundo duplo primeiro para depois partir. Quem já estudou comigo, estudou na sala essa parte, ó, como operar o começo do dia, isso aqui é um dos motivos para se entrar. Vai lembrar disso aqui, ó. Por isso que eu falo isso aí todo dia cedo, né? De manhã, primeiras coisas que você tem que olhar, ó, na primeira hora. Observar fundo e topo duplo
indício de triângulo expandindo na primeira hora. Também cunhas. São as melhores coisas para você observar no começo do dia. Então, no caso aqui, tivemos um fundo duplo, o mercado começou a subir. 11 pontos é enorme. A primeira barra foi uma barra de tendência de alta. Aqui ó, já acionou o setup da primeira barra. Grandes gaps que não são revertidos no início geralmente marcam o início de uma tendência forte para o dia. E o dia geralmente fecha na máxima ou perto dela, ou na mínima em uma baixa. Além disso, o mercado não testou a média móvel por mais de 2 horas. Olha lá. Ficou mais de 20 barras. Lembrando que 2 horas dá 24 barras. Ficou mais de 24 barras sem tocar na média móvel. Não precisa ser 24 barras, pode ser 20 só, tá? Porque em outras partes, nos outros livros também, ele fala gap de 20 barras, que é 20 barras sem tocar a média móvel. Outro sinal de força. Observe como não houve muito comportamento emocional. Grandes barras, clímax, grandes swings. Ou seja, você vê que só no fim do dia lá, ó, que deu a barra presente, ó, na última e na penúltima barra do dia, aqui nesse gráfico, que deu a força muito, né, muito grande, deu uma barra muito grande. Mas note que no demais, não. Ó, o dia foram barras bem comportadas, barras não muito grandes, não climáticas. Climática que teve bonita, e de certo atraiu vendedores, aqui ó, foi essa depois das 6. Agora, a favor da tendência, não, ó, todas eram barras comportadas. Então, você vê, contra tendências, você tem barras bonitas. E a favor da tendência, lá, tudo tinha sombra em cima, dando impressão de que está tendo pressão vendedora. Mas não, o mercado está indo é, de forma bem forte, né? Mercados tranquilos com muitas barras pequenas, muitas das quais são dojis, costumam levar às maiores tendências. Tá vendo? É bom evitar, não é bom que não tenha barras climáticas. Em dias como esse, as instituições têm muito para comprar e querem preços mais baixos, mas quando os preços mais baixos não chegam, tem que cumprir as ordens em lotes o dia inteiro, a preços cada vez mais elevados. Mesmo que eles vejam a tendência do dia se desdobrando e esperam que provavelmente terão que comprar a preço mais alto durante todo o dia, eles não despejam todas as suas ordens de compra no mercado de uma vez, porque isso poderia causar um impulso climático, então possivelmente uma reversão abaixo do seu preço médio de entrada. Está aqui o motivo. Por que, que o mercado em tendência não pode, as instituições têm que ir entrando aos pouquinhos. Elas não querem gerar aquela barra gigantesca, se ela estiver comprando, porque se gerar pode ter uma reversão climática. Aí pensa, ela foi comprando, 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 aí pode gerar uma reversão climática, e se gerar uma reversão climática, tem um movimento projetado oposto. Aí pensa, ela vai terminar o dia no prejuízo. E pode até reverter uma tendência em outros tempos gráficos. Então, por isso que elas entram com lotes pequenos. Ó. Ela tem que entrar aos poucos. E então, possivelmente, a reversão do seu preço médio de entrada. Eles estão satisfeitos que suas ordens estejam sendo executadas ao longo do dia, entendendo que estão comprando cada vez mais caro, mas sabendo que o mercado provavelmente vai subir ainda mais. Além disso, dias fortes como esse geralmente têm preços mais altos nos próximos dias. Isso é tão verdade que vamos pegar o diário aqui para vocês verem. Um dia. Ó, pega a queda aqui, ó. Isso eu tô olhando no diário, ó. Dá para notar que mesmo caindo, 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 ó, continuam vendendo, vai vendendo, ó, vai vendendo. E agora, esses últimos dias, nós pegamos umas altas, né? Teve uns dias de alta forte aí, aqui, olha lá. Ainda que aqui subiu forte, olha lá, aqui ainda subiu mais forte. Mas note que, olha o tamanho da barra. Aí foi climática nesse dia, né? Nesse dia deu 110 pontos, se eu não me engano. Isso mesmo, 110 pontos. Aí, ó, compraram muito forte, o mercado caiu aqui. No dia seguinte já corrigiu quase tudo. Lembrando, também teve payroll, né? Nessa sexta aqui, o mercado desabou, o dólar. Mas pode continuar subindo ainda alguns dias.
Embora eu não sei porque tem uma correção de duas pernas aqui, eu tenho uma cunha aqui. Pode ser uma bandeira em forma de cunha. Por isso que chega amanhã, na hora de operar cedo, a gente não pode se enviesar, ó. Porque querendo ou não, se acionar aqui a venda, pode vir visitar o fundo, ó, antes de reverter. Ou, como está muito forte também essa subida, o mercado pode ainda corrigir mais, subir mais, tá? Então, a gente, para os 5 minutos, não nos interessa isso, mas só para vocês verem que quando compraram aquilo, ó, eles esperam que continue subindo. Aí, no caso aqui, nós teve overshoot de uma linha de canal que nós vimos agora há pouco. Olha lá, teve overshoot. Aí sim entrou força vendedora aqui, ó. E tudo que vai rápido demais, longe demais, pode caracterizar uma reversão. O mercado teve um pequeno movimento. O mercado teve um pequeno movimento de duas pernas para baixo, para a barra 3. Aqui, barra 3. Olha lá. Teve duas perninhas aqui, olha lá. Agora eu falo para vocês, ó. Pode ser uma barrinha de pausa de alta aqui, já gerou duas pernas para baixo aqui até a barra 3. Uma barra de tendência de baixa e dois dojis compunham a primeira perna. Então, uma barra de baixa, dois dojis, primeira perna. Aí tem uma microlinha aqui, tem uma linha aqui, né? De tendência. Aí a segunda composta por uma barra de tendência de baixa, que foi antes da barra 3 aqui. Isso mesmo? É. Com grande barra, com grande sombra no topo. A sombra foi a correção que encerrou a primeira perna para baixo, seguido por doji. Essa foi uma variante de um movimento de duas pernas e com certeza teria duas pernas claras em um tempo gráfico menor, configurando uma H2, né, uma variante, com um tique acima da barra 3, porque aí fez fundo duplo aqui, teve movimento de duas pernas pelo menos, em tempo gráfico menor pode ter tido até 3. Então você está comprando uma H2 aqui, ó, num tempo gráfico menor, ou até nesse mesmo aqui, bandeira de alta em forma de fundo duplo, por natureza já é uma H2 também. Então, por natureza, a única coisa aqui que estava meio longinho da média ainda, poderia dar mais uma lateralizada. Mas, tá vendo? Se você não entra na H2, tem hora que você vai ficar de fora. Aí o mercado aí simplesmente partiu. Compre um tique acima da barra 3. Foi também um teste é, de gap. Opa, da gap não. Foi um teste de gap. No livro tá com esse erro? Bom, não vou procurar agora, não. Um teste de gap, formando uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, que eu já falei. Gap de abertura é o mastro da bandeira. O que é o gap de abertura? Deixa eu desenhar aqui. Então, ó, olha o que é o mastro e o fundo duplo aqui, ó. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Uma vez que esse é um possível dia de tendência, e como tal, pode se estender muito mais do que a maioria dos traders jamais suspeitaria. Os traders inteligentes irão segurar em swing parte ou todas as suas posições. Nós já falamos disso, né? Agora há pouco. A barra 5 foi um rompimento em forma de H1. Cadê a barra 5? Aqui. Um rompimento de uma H1 após forte movimento para cima. 4 barras de tendência de alta e uma H1. Aqui seria uma outra entrada. É sempre uma boa compra com uma forte alta. Isso que eu já falei, né? Sobre isso, gravei até um vídeo curto sobre H1s após movimento. Olha que interessante. Você vê isso na prática, no cotidiano, no dia a dia. Deixa eu pegar aqui os 5 minutos de volta. Após forte rompimento, ó, aqui mesmo, houve um forte rompimento. Aqui seria uma L1. Não deu, né, ela, porque também foi muito climático isso aqui, mas ainda assim a L2 aqui foi muito boa. Deu um novo impulso, aqui, ó, venda de L1. Ó. Se você não vendesse L1, você ia ficar de fora. Venda de L1, de novo, ó, deu outro scalpzinho aqui. Então, é muito bom essas vendas, compras de H1, essa mesma, essa subiu forte,
Aqui foi a primeira compra por ordem stop depois, né? Para quem não entrou aqui, seria a primeira correção lá. Já ganhou alguma coisa. Aqui o impulso, ó, aqui deu uma venda, ó. Eu nesse dia, por exemplo, aqui eu vendi aqui e ainda vendi mais aqui na hora que deu essa L2, que isso aqui também é um outro sinal, ó. Quando o preço cai, sobe e dá uma barra de queda. Isso aqui é top. Tá subindo, H1, olha lá. Continua de novo, outro impulso, H1. Ó, H1s, tudo H1, ó, né? Dependendo do jeito que você estiver contando. Entradas de H1 são muito boas. Volto aqui para a leitura. A barra 4 foi uma L1 rompida abaixo da linha de tendência, a barra 4. Olha lá, você tinha uma microlinha de tendência aqui. Foi uma L1 acionada, acionou e veio abaixo da linha de tendência. E a reversão da nova máxima não é uma venda, mesmo para um scalp. Depois de um movimento de alta tão forte, os traders espertos só estariam preocupados, só estariam procurando comprar e só considerariam a venda se houvesse uma segunda entrada. Tá vendo? Contra movimentos fortes tem que tomar cuidado. Segundas entradas são mais seguras. Por que nesse contexto aqui? O que pode acontecer? Várias barras de subida, provavelmente vai encontrar comprador de baixo querendo fazer mais uma pernada. Eles estão esperando perna um, perna 2, pelo menos. Então, eles compram abaixo de barra a primeira vez que é rompida. Isso vocês estão manjados já, né? Esse tipo de linha aqui, ó, traça, lá, quando rompe abaixo, a primeira vez ainda, gera trade a favor do movimento. A barra 6 foi uma L2, ó, porque teve um tupinho duplo aqui, L2, que é uma segunda entrada na venda. No entanto, em face à forte tendência de alta, as vendas seriam apenas scalps nesse trade. Os vendedores só manteriam as vendas para swing se houvesse primeiro um forte movimento anterior de baixa, que rompesse a linha de tendência substancial, talvez 20 ou mais barras, né? É o tal do MTR. Então, vai segurar para swing só em MTRs, né? Mas nesse contexto aí, não teve forte rompimento de linha de tendência. E também não tinha 20 barras aqui, né? Eu acho que não. Mas não tem problema. Talvez aqui, se eu desenhasse outra linha aqui, deixa eu tentar desenhar aqui. Ó, essa primeira linha até teve uma forte. Aí sim, ó. Você poderia até pensar em vender a próxima vez que desse entrada, igual deu aqui, ó. Topo duplo. Ó. Quem vendeu, aí sim, já começou a ganhar dinheiro. Mas olhando, você não pode perder a visão geral das coisas. O que é a visão geral das coisas? Você tem um impulso aqui e, de novo, você tem um fundo duplo. Então, ou seja, é aquilo que o Brooks fala: se você tiver dificuldade para reverter, melhor nem operar contra, espera dar entrada a favor da tendência. Mas se você tiver habilidade para. Eu posso vender, mas deu entrada de compra, eu não vou hesitar em comprar, beleza. Vende, faz o scalp. Agora, se você vê que você tem essa dificuldade, muitos relatam isso para mim, eu tenho dificuldade em reverter, né? Então já nem entra contra a tendência. Espera o preço corrigir, chegar em algum ponto relevante para comprar de novo. Combinado? Isso é uma coisa séria, gente. O pessoal fica querendo acertar topo e uma tendência dessa aqui, eu já vi muita gente se lascando por causa disso. Até eu também já me lasquei muitas vezes. A gente fica querendo acertar topo, quem nunca, né? Se eles venderam, sairiam rapidamente e estariam e procurariam um setup de compra para um trade para swing. Então, foi o que eu falei. Você pode entrar contra, mas tem que estar esperto para entrar a favor depois. Com entradas a favor da tendência, numa forte tendência, deve ser principalmente mantidas para swing, com apenas uma pequena realização em scalp. Se você achar que perdeu uma entrada a favor da tendência, pare de procurar scalp de contra-tendência e procure operar apenas setups a favor da tendência. Durante um dia de tendência, você deve tentar capturar todos os sinais a favor da tendência, porque é aí que está a fonte do dinheiro mais consistente. É difícil mudar a mentalidade nossa, né?
Tem que ler isso um milhão de vezes e a gente acha que muitas vezes vai entrar contra a tendência. Ou deixar de entrar a favor da tendência, né? Mas é aí que está a fonte do dinheiro, certo? O dinheiro mais consistente. Uma vez que a barra de entrada após a barra 6 foi uma barra forte de tendência de baixo, há uma chance de duas pernas para baixo. A barra 7 foi uma barra de entrada para uma venda de L2 na segunda perna de queda. Mas depois de uma lateralidade estreita de 6 barras, qualquer rompimento em qualquer direção provavelmente falharia depois de não ir muito longe. Nesse caso aqui, ó, arame farpado. Lembrando que a primeira vez que um arame farpado rompe, a primeira vez geralmente falha. Ainda mais aqui nesse contexto, contra a tendência. Forte movimento, lateralidade. Olha lá, aí tentou romper aqui. Ó. E onde foi parar ainda? 20 barras de gap ou mais, né? 2 HM. Gerou compra novamente. Então, ou seja, essa barrona aqui foi forte. Ela geraria mais uma perna para baixo, gente. Poderia até ter revertido o mercado, poderia, porque tem um setup que chama impulso e lateralidade. Só que ele funciona muito bem depois de clímax. Se aqui tivesse subido de forma climática, aí desce o impulso e lateralidade, as probabilidades, como tem mais uma perna para baixo, e era climático, e geralmente ele pode ir lá querer testar o início de clímax, ou início de movimento, então é um setup, está no barra barra, futuramente nós vamos trabalhar ele. Mas nesse contexto aqui, você vê, esperava-se mais uma perna para baixo, mas você considera o arame farpado, a primeira vez que falha, né? E aí não pode perder de análise que estamos numa tendência de alta. Você já tem mais de, a partir do momento que você tem mais de 7 barras acima da média móvel, né? Fique esperto ali. Tem alguma parte que ele fala em 7 barras. A partir do momento que você tem mais de 7 barras, procure mais entrar na compra, se tiver acima da média móvel. Se tiver abaixo, você vai dar, né, prioridades ali para vender. Pronto, nós já lemos. A barra 8. Cadê a 8? Aqui. Foi uma correção de 2 pernas, é a primeira barra na média móvel em uma forte alta, o que é uma ótima compra. Sempre que o mercado se afasta da média móvel por 2 horas ou mais, a tendência é muito forte. E outra coisa que teria aqui, gente, que ele não falou, mas a gente chama de correção A, B, C na média. Ou também, num tempo gráfico menor, pode ter até uma cunha aqui, pode ter 3 puxadinhas, tá? Teve o contexto que ele falou. Fundo duplo aqui, ó, com a 5, ó, impulso, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Então, ou seja, aqui na 8 você teria vários motivos para comprar. E a tendência, como ele disse, mais de 20 barras acima da média é muito forte. A barra 9, está aqui em cima, foi uma reversão para uma nova máxima de swing, mas não havia barras de tendência forte entre as 7 barras anteriores, então nenhuma venda poderia ser realizada a menos que uma segunda entrada se formasse. No caso, seria na 10, né? Se a primeira entrada foi na 9, você tinha um problema aqui muito forte, estava muito forte essa subida, então você não poderia vender a 9, tinha que esperar uma segunda entrada. Olha lá, quando surgiu a segunda entrada, aí sim o mercado, né, caiu, corrigiu um pouco mais. E note também outra coisa aqui, ó, topo duplo, beleza, pode vender. E aqui ainda teve uma correção profunda, topo duplo, uma correção que foi entre 50% e 75% aqui de correção, gerou venda de novo. E como deu esse movimento forte aqui, ó, mais uma perna para baixo seria provável. Deu esse movimento forte, mais uma perna para baixo seria provável. E não perde do olho do contexto geral. Aí no fim acaba, que eu não sei se ele vai falar aqui, você teve ó, uma puxada, duas, três, uma cunha. Então você tinha vários motivos para de novo comprar na 3. Não é porque o gráfico está parado, gente. O estudo do Brooks é isso. Price action é essa simplicidade que é lógico. Primeira parte é teoria. Você tem que estar enraizado isso na sua mente. A segunda é pôr em prática com o gráfico se formando, tá? O gráfico parado a gente usa para estudar e ver que funciona e identifica.
e depois você põe isso em funcionamento com o gráfico funcionando. Ó, correção ABC na média, ou uma, duas, três puxadas aqui. Você já tem várias barras aqui na média, ó, fundo duplo. Você vai ter vários motivos. 50%, né? Não vou nem medir aqui, mas teve uma correção de 50, mais ou menos 50%. Você vai unindo os motivos para fazer a entrada. Mesma coisa nesse outro dia, nessa subida. Olha lá, ó, os gráficos se comportam de forma semelhante. Aqui gerou um trade de venda, mas foi só um scalp. Que mais? Em tendência. Olha aqui que interessante, ó. Forte aqui, triângulo, ó, uma puxada para cima, duas, três, ó. Aqui nós vendemos, ó. Pegamos essa queda. Quem ficou de fora teve a oportunidade de entrar de novo aqui, aqui de novo. Aí você tem uma, duas, três puxadas, uma cunha aninhada. Pronto, ó, aqui gerou compra. Ó, tudo isso, enquanto o gráfico estava se formando, é possível, a gente consegue identificar. A barra 10, cadê? Barra 10 foi a segunda entrada, eu já li isso? Não. A barra 10 foi uma segunda entrada, mas uma lateralidade estreita em uma alta. Qualquer venda é, na melhor das hipóteses, um scalp. Provavelmente seria melhor rejeitar esse trade. As barras externas são menos confiáveis, mas você pode considerar a venda para um scalp, uma vez que as entradas secundárias são muito confiáveis. Três pequenos dojis, olha, estamos falando da barra 10 aqui, tá? Dessa regiãozinha. Três pequenos dojis desenvolvemos na média móvel. As chances eram altas de que haveria um rompimento da barra de tendência e que iria falhar. Segure a venda e arrisque talvez 4 ticks. A falha de rompimento da barra de tendência de alta 11 aqui aconteceu como esperado, permitindo que você obtivesse seu lucro de 4 ticks de scalp na próxima barra, tá? Para nós ele fala 4 ticks lá que é o scalp dele, né? Mas para a gente é uma barra pelo menos, né? Então também deu. Se eu medir uma barra aqui para baixo, deu. Embora demorou um pouco, ele fez. A barra 13, que está aqui, foi um teste de rompimento que estendeu um tique abaixo da máxima da barra de sinal, que gerou forte movimento para cima da compra da barra 8. Ó. Aqui, ó, a barra 8 gerou esse forte movimento aqui, foi a compra. E ela veio aqui testar, ó, e veio testar o 0 a 0, principalmente o preço de entrada, né? Que é o teste do 0 a 0 que a gente fala. E por um tique, né? Se estendeu um tique. Por isso que eu falo, no dólar, o teste do 0 a 0 é no corpo da barra, não efetivamente onde você entrou. A não ser que seja doji, né? Se não tiver corpo, aí se você for sair no 0 a 0 vai ter que ser em cima da barra mesmo, tá? Se alguém não entendeu isso, me fala, porque eu já expliquei isso várias vezes, mas às vezes é, né, gente nova na sala, ou gente nova aí me seguindo. Então, esse teste do 0 a 0, ele é importante. E se te estopar por um acaso e o mercado volta a subir de novo, você compra de novo, tá? Não deixa perder por causa disso, não. Mas a princípio você teria feito, né? Um bom dinheiro comprando aqui, fez pelo menos um swing, 2 por 1. Então, mas se vier no teste do 0 a 0, olha lá, ó, gera outra entrada caso você esteja de fora do mercado, na hora que reverteu aqui na 13. A descida para a barra 9 para a barra 13 foi muito fraca e pareceu essencialmente lateral. O mercado lutou para testar o rompimento, o que significa que faltou convicção aos vendedores. E a barra 13 acabou que também configurou uma entrada de H4 logo abaixo da média móvel. H4, vamos contar? Então, ó, L1, H1, L2, H2, L3, H3, L4, H4. Ó. Uma entrada de H4 dentro do contexto, é uma bandeira, né? Até H4 você vai contar. Às vezes vai ter até H5 também, não tem problema. O que você tem que entender é que vendedores não estão tendo convicção, então essa queda está fraca, você está numa tendência de alta, e aqui na H4, olha lá, você já pode comprar.
ainda mais com reversão de duas barras, certo? E também gap em relação à média móvel, ou seja, primeiro gap, ó, isso aqui é um setup também, você vai unindo as coisas. Ou eu contaria aqui como três puxadas, ou aqui fundo duplo, tá vendo? Você teve vários motivos para comprar aqui. E outra coisa, desse ponto de rompimento, olha, quem está aqui, gap, ó, sinal de força. Então, ou seja, quando vários motivos tem para fazer uma operação, olha aqui que legal. Você pega um bom resultado, né? Te dá oportunidade, né, de fazer um bom dinheiro. E foi o primeiro gap do dia em relação à média da barra de baixo, a barra da ME, né? Gap de média. É o gap de média. Ela formou uma mínima mais alta do que a barra 8. Ó. Nesse fundo duplo ficou a mínima um pouco mais alta do que a barra 8. Após uma máxima mais baixa, mais alta na barra 9. E foi parte de swings das tendências de alta. É essencialmente uma bandeira de alta em forma de fundo duplo com a barra 8. Então tá aqui, e os vários motivos, né, que eu apresentei. A barra 14 foi um rompimento em forma de H2, a barra 14, que ela, ó, bem minúsculo, olha lá que legal, ó. Aqui foi uma H1, L1 sintética, aqui foi uma H2. Ou contaram, né, H1 aqui H2. Não, aqui foi H2, seria aqui. Mas nesse contexto aqui, sinteticamente é H2, ó. Mesmo não sendo rompido aqui, tendo formado a L1, mas sinteticamente você teve, né, uma L1 aqui. Então, aqui gerou uma entradinha de H2 na 14. A barra 15 foi uma barra de tendência de baixa para a primeira perna de queda, seguida por barra de tendência de alta e em uma segunda barra de tendência de baixa, completando as duas pernas para baixo. Na verdade, uma pequena correção de duas pernas lateralmente ou bandeira. Rompimentos e correções em forma de H2 são entradas fortes. Aqui, ó, nesse contexto, ó, você pega essa barra 15, aqui, isso aqui é legal, teve um impulso, lembra das bandeirinhas que eu falei? De até três barras, ó, até três barras, ainda mais aqui, você teve duas pernas, ó. E a outra coisa que ele não está mencionando aí, o que é isso aqui, gente? Microfundo duplo. Nada mais é do que uma bandeira de alta em forma de microfundo duplo num tempo gráfico menor, desculpa, num tempo gráfico menor, você tem uma H2 de novo aqui, ó. Sinteticamente, você tem uma H2 depois de outro impulso. Ou bandeira, é uma bandeirinha, por isso que são tão efetivas. E olha lá pra você ver, o mercado volta com força de novo para cima. São minúcias, né? Opa, estraga não. E deixa eu ver se ele vai falar mais coisas, que eu tenho mais coisa para falar aqui, ó. Teste de rompimento, teste perfeito, ó. Desse topo, até deixou a linha aqui, ele deve falar. Como se fosse um gap, ou teste perfeito, bipolaridade, o que era resistência, aqui virou suporte, aí virou suporte, volta a subir. Peraí que tá dando defeito aqui nesse negócio, aí não fica esse gráfico sobreposto, toda hora tem que ficar pondo. Olha lá, houve também uma falha de topo em forma de cunha, rompeu por apenas uma única barra na barra 16, ó. Topo em forma de cunha, ó, uma puxada, duas, três. Configurando uma compra acima da falha da 17. Ó. Então, acima da 17, acionou a cunha aqui, uma venda, que você não deveria vender, né? Porque estava em canal estreito de alta, mas armadilhou e onde a parte oposta, onde o vendedor fica armadilhado, ele vai ter que estopar em cima, é onde você vai entrar com compra. Você vai entrar comprando na 17, acima dela. A barra 18 rompeu acima da linha de canal de tendência de alta e deu sinal de venda de L2 na barra 18. No entanto, em um dia de tendência, os vendedores inteligentes só venderão se houver primeiro uma perna de baixa forte que rompa a linha de tendência. Caso contrário, eles verão todos os setups de venda como setup de compra.
Eles colocarão ordens para comprar exatamente onde os vendedores fracos terão que cobrir, como um tique acima das máximas, das barras 17, das barras 19, onde eles vão ter que estopar é onde você vai entrar, porque aí o mercado dá uma acelerada, porque pega o stop do vendedor que quer comprar e mais a vontade dos compradores, leva o mercado para cima. A barra 19 foi o rompimento da linha de tendência de uma barra que falhou e, portanto, um setup de compra. A barra 19, né? Uma linha de tendência que falhou, então foi um setup de compra. Beleza? Alguma dúvida, gente, de tudo que eu expliquei? Vamos até aqui na leitura? Ainda eu vou mostrar mais algumas coisas nos gráficos para nós encerrar as atividades por hoje. Aí fica então para semana que vem. Que página que deu aí? Semana que vem vai ser 3.3 em diante. Aí, beleza. Aí nós vamos começar a tratar. 3.3, vamos terminar ela, é rapidinho. Não vai gastar nem 5 minutinhos. Porque aí já fica semana que vem. Olha que legal, ó. Padrões comuns de tendências. 3.3 é curtinho, mas 5 minutinhos a gente acaba. Fica melhor para semana que vem. 3.3. Tá aqui. Deixa eu só sobrepor. Uma peculiaridade dos dias de tendência é que muitas vezes as barras de reversão e barras de tendência de melhor aparência são contra a tendência, armadilhando os traders para que percam operações na direção errada. Barras 1 e 8, a barra 1 e barra 8, ó. Olha como que é ação bonita. 1 também, olha lá, ficou bonita para poder comprar. E, né, estava uma forte queda. Então tem que ficar esperto com isso. Nós já conversamos sobre isso, né? No começo aí já mostrei outros exemplos. É mais um exemplo só. Observe como não havia uma única barra grande de sinal de reversão de baixa durante todo o dia. Mas esta foi uma grande baixa. Basta olhar para a média móvel. O mercado não conseguiu colocar dois fechamentos consecutivos acima dela até a barra de gap no topo de alta que começou com a barra 8. Isso é uma baixa e cada compra deve ser vista como uma entrada de venda, se configurar. Basta colocar sua ordem de entrada exatamente onde os compradores terão seus stops de proteção, ou seja, uma barra no tique abaixo da barra, né, ou barra seguinte, e deixe-as serem levadas pelo mercado para baixo à medida que cai. Então, beleza, encerramos a leitura aqui. Aí vamos tentar dar uma síntese de tudo que nós tratamos hoje no próprio gráfico. Aí sim, página que nós fomos, 90. Beleza. Vamos dar uma fuçada no gráfico. Então, ó, gerou uma venda, um exemplo, onde eles vão ter que estopar, vamos pegar os dias, né, de tendência. Ó, pega aqui, por exemplo, ó. Eu lembro desse dia aqui, ó. Aqui, ó, eu até arrisquei uma venda, ó. Até arrisquei, não estava certo não, mas ó, por causa do topo duplo, ó. Era a máxima do dia anterior aqui e aqui. Eu falei, eu vou arriscar. É um trade de baixa probabilidade, o Brooks fala isso, mas não é nula. Então, era um trade de baixa probabilidade, só que deu errado, não pode hesitar em reverter, ó. O stop acaba que ficou curtinho, 3 pontinhos só, mas aí na hora de ganhar, ó, pra você ver, ó, se segurasse, dava até 8 pontos. Ó. E no meu caso, por exemplo, eu entro aqui, se eu reverto, eu dobro a mão. Então, para mim, dá na mesma, não perco e recupero esse lozinho aqui, de 3 pontinhos. Mas você viu que interessante? Outra coisa que poucas pessoas sabem, no price action do Brooks, por isso que quando vocês olharem meu recap, está escrito lá, falha de candlestick. Quando eu falo candlestick, é no modo pejorativo, tá? Aqui, isso aqui é uma estrela cadente, na análise técnica clássica, né? Ou quem usa aqueles nomes de fantasia nos candles, mulher grávida, harami,
Estrela da tarde, estrela da manhã, martelo, martelo invertido, enforcado, sei lá o quê, borboleta, sapo, dado, tudo quanto é nome místico, tudo que for esses padrões, eles são úteis para nós. Porque quando eles falham, porque muita gente entra, né, nesses padrões, e onde eles falharem, você vai entrar comprando. Você vai entrar onde eles vão ter que estopar, gente. Isso também é top. Uma entrada muito top. Aí você vai buscar pelo menos um scalp desses movimentos, tá? Todos esses padrões que formam fora de contexto, porque estava meio fora, né? A venda aqui foi meio arriscada, porque estava muito estreito esse canal. Só não pode esquecer de, né, reverter. Aqui, mulher grávida. Aqui até que funcionou. Mulher grávida deu padrão, mas está a favor do movimento. Está a favor do movimento. Aqui, ó, está a favor do movimento. Agora, onde der contra o movimento, ó, você está contra a tendência. Aqui até deu um scalp, quem vendeu. Agora aqui, ó, quem vendeu e ficou armadilhado, acho que não deu um por um dessa barra para quem vendeu essa L2 aqui. Olha lá, ó. O cara, onde eles vão estopar, que seria aqui, ela deu outro trade a favor da tendência. A tendência continuou. Até L2, ó, quando falha, L2 falhou aqui, deu H3 ou H2, depende, deu trade, ó. Se não foi estopado, a não ser que vocês usassem stop aqui, né, de 3 pontinhos. O stop técnico estaria aqui, ó. Então não chegou nem perto de ser estopado. Mas quem teve aí, quem conseguiu enxergar aqui no final, ele conseguiu pegar essa compra. Aqui, ó, 3 bandeirinhas que eu falei para vocês, a bandeira de 3 barras, ó, 3 barrinhas, olha que espetáculo, que top que é. Gera muitos setups, muitas entradas disso aí durante o dia, gente. A cada 2 dias, aqui, ó, olha a queda, 1, 2, 3 barras, olha que venda rápida, venda rápida. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma coisa a ser a ser discutida? Ó, cunhas que vão falhando no caminho, ó. Uma puxada, duas, três, ó, vai falhando cunha, vai dando mais projeções para baixo. É tudo que nós lemos hoje. Beleza? Então, sem mais nada para discutir, forte abraço a todos, bom domingo. Até amanhã.